Bom dia, tudo bem? Andressa, Bom dia. esse gatinho é muito engraçado. Bom dia. Dá uma dó dele. E acredita que eu já quis trocar um monte de vezes, mas meu Zoom desapareceu a opção de trocar foto? Sério? Sério, eu ia colocar uma minha. Você era pra ter ficado um dia. Tá vendo? Deus castiga. Mas ficou muito engraçado a cara de choro de quem acabou de acordar e não quer acordar. Cadê a turma? Ó, o pessoal tá aparecendo aqui. Bom dia, pessoal, para quem está entrando agora. Quem estiver entrando já vai abrindo o material nos exercícios do Teorema de Pitágoras, lá na página 171, 171, tá? A continuaçãozinha, a gente vai resolver aqueles exercícios lá, e aí eu vou passar uma listinha para vocês praticarem também. Elvio. Fica ansioso para ver as fotos de perfil do Elvio. Quem que é essa aí, Elvio? Elvio, fica ansioso para ver suas fotos de perfil. Quem que é essa? Essa é a Marina Silva de Manaus. Qual que é a história dela, Elvio? Ela é viciada em drogas e ela faz vídeos humorísticos para a internet. Entendi. Mas ela já tá numa clínica de reabilitação, né? Ficou famosa e ganhou tratamento? Aham. Tá vendo? Se tudo der errado, faça vídeos pra internet, né, Elvio? É, claro. Pra ganhar as coisas de graça. A gente podia criar um canal, mostrar nossas plantas. As plantas? Aham, eu tem um jardim. E as plantas têm nome? Vocês são desses que dão nome pras plantas? Não, a gente chama de alho, feijão, não. Entendi. Ontem eu levei meus tomates pra plantar lá na roça, né? Que estava grandão já. Aí eu tô sentindo que meu feijão, ele tá se sentindo tão sozinho, coitado. Porque ele ficava o dia inteiro do lado do feijão, eles conversavam e tal, do tomate, eles conversavam. Aí eu levei o tomate pra roça. Aí o feijão tá ali sozinho, coitado. Tem que colocar ele do Meu lado. alho também eram gêmeos. Só que aí eu viajei, aí quando eu voltei, um morreu. Aí agora tá só um. Aí ele tá secando aos poucos. Tá Não vendo? importa o tanto de água que coloca, tá triste. Tá triste, depressivo. Eu acho que todo mundo já entrou. Bom dia, pessoal, pra todo mundo. Bom dia, Roberto. Como é que foi? Como é que foi o fim de semana? Como é que vocês têm passado? Tudo tranquilo? Tudo na Tudo. paz? A gente tenta, né? A gente tenta. Eu tô compartilhando a tela, deixa eu ver aqui, parece que tem mais duas. Tem um outro Elvio para entrar aqui e tem a Ana Beatriz. Deixa eu ver esse outro Elvio. Pronto. Entrou pelo computador, Elvio? Roberto, a Oi, Ana. Ana Clara de Oliveira vai demorar a entrar porque o Júlio mandou um trava-zap pra ela. Mandou o quê? Um trava-zap. Sério? Sério isso? Nossa, que bom, hein? Eu suporto. Cadê o Júlio? O Júlio também recebeu e travou o dele também ou não?
Ai, peraí. Do Júlio eu não sei. Ela que me mandou mensagem no Instagram avisando. Ai, ai. É 2 horas da manhã, o Júlio Neto me manda um travazap. Eu só desliguei a internet, apaguei as mensagens e mandei. Você é um bosta, Júlio. Ai, ai. Ai, gente, vocês são Professor, muito engraçados. Oi, pode falar. então, eu estou morrendo. Daí, se eu não participar muito, é isso, tá? Tá, e aí, saiu o resultado? Hum? Saiu o Saiu, resultado. saiu naquele dia ainda. Não deu Covid, não, professor. Mas eu não sei o que que é. Tipo, eu comecei a passar mal ontem, tá ligado? Eu não dormi à noite. Entendi, não vai acompanhando aí. Eu tô gravando e qualquer coisa depois. Eu quero, essa semana para semana que vem, eu quero organizar os vídeos todos. Quero ver se eu subo todos para o YouTube. Pra gente ter, né, esse acervo. Às vezes vocês precisam ir pegar para recapitular, tá? Aí qualquer coisa me manda mensagem. Ai, gente, um conselho pra vocês da hora. Interessante, que eu acabei de realizar. Bloqueiem o Júlio. É melhor, entendeu? Obrigado. Obrigado, professor. Quando, Você quando tava dando aula ontem pro meu primo, né? quem? Ô, ô, ai, cacete. Douglas? Douglas, o Ah, Douglas. é. Gente boa, fera, o Douglas. Ai, que eu. Ai, tão descrente do Douglas. Depois que ele envolveu com a galera do Hotmart e ficava tipo, o brabo tem nome. Eu ficava tipo, meu. Ai, ai. Eu vi esse movimento dele aí mesmo. Ganha dinheiro fácil na internet. Por aí vai. Nossa, você vai ganhar dinheiro. Venda um curso sobre como vender cursos. Caralho. Vamos. Me estressa, não aguento ouvir sobre isso. É a coisa que mais me irrita. Não, gente, vocês são muito Marketing estressados. digital. Não, marketing digital em si é massa. Eu gosto. É massa pra Quando você caralho. não O namora problema. com um menino que mexe com isso. Aí, eu realmente nunca namorei um menino que mexe com isso. Então. Não recomendo. Pô, Roberto. Eu também não. O Ó, Pedro é o próprio menino, a Raquel que sabe como é. entendi Não, a nem é. Eu nem mexo referência. com marketing digital. Eu trabalho com startup, é diferente. Mas todo tem assunto ruim, é igual marketing digital, tudo que envolve tecnologia. Ah, Dá mas uns ela, e assuntos ela ruins. trabalha comigo, ela gosta. Aí eu apresento Gente, pra ela esse mundo. vamos lá, abre aí o Eu sou material. leiga, eu não entendo. Página 171, tá? A gente vai responder todas essas três questões. A gente vai responder essas três questões, vai discutir sobre o assunto um pouquinho. Aí eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Eu vou tentar me organizar para toda semana a gente ter aí pelo menos uns exercícios. Tem sempre os exercícios do livro, do material, né? Esses aqui e das páginas preto e branco para vocês praticarem. Esses aqui vocês precisam enviar, né? Como combinado. Mas eu tô dando uma olhadinha, por exemplo, nos exercícios do Enem relacionados a esses conteúdos que a gente vai estudando. Eu quero trazer alguns para vocês, tá? Aí esses exercícios eu vou enviar a listinha com o gabarito para casa mesmo, para vocês praticarem. São exercícios realmente simples, mais simples do que esses do livro. Querendo ou não, o Enem envolve mais interpretação e metade das questões de matemática do Enem você consegue resolver por regra de três. Então, né? Ou proporcionalidade, é um negócio muito engraçado, né? E eu quero começar a discutir sobre isso com vocês, né? Sobre o Enem, já que ele é tão importante aí na vida acadêmica, né? O ingresso para a vida acadêmica. Vocês abriram o material, deixa a câmera ativada, deixa o áudio aí mais ou menos no esquema. Vão me ajudando aí em relação a essa câmera, né? Ficou muito sério esse negócio da câmera, porque vocês têm acompanhado a questão sobre as escolas que perderam o ano, né? E aí alguns alunos terão que fazer... Não? Vocês não estão sabendo disso, não? Não? Por exemplo, muitas faculdades interromperam todas as aulas, né? Então, a UFG, IFG, UNB, essas instituições federais em nível nacional, grande parte delas interrompeu o semestre, perdeu 2020/1, né? E quem formava não formou, quem tinha proposta de emprego para ingressar no meio do ano não ingressou e por aí vai. Mas aí veio também agora para as escolas. Algumas escolas, principalmente as escolas públicas, né? Elas
elas não conseguiram se adaptar a esse mecanismo de aulas remotas e muitos dos alunos não tinham aí computadores, celulares ou internet. Então, algumas escolas aí em nível nacional, várias escolas, na verdade, eles simplesmente apagaram 2020, sua vida acadêmica, né, sua vida estudantil, e os alunos terão que refazer o terceiro, o segundo, né, aquela série de 2020 em 2021. Então, no caso de vocês, se acontecesse com vocês, ano que vem, vocês fariam tudo de novo. Olha só que interessante, né? E aí, por sorte, e por competência também, né, da Carol, da Wagner, de todos os envolvidos, o Inovar foi a primeira escola de São Luís, né, que migrou para o remoto. Assim, realmente foi muito rápido essa migração, conseguiu se adaptar muito bem. E assim, né, claro, né, tem todos os pós e os contras, mas isso faz com que a escola não perca o ano, que é uma vantagem muito boa para todo mundo, né? Todo mundo não quer, ninguém quer perder o Professor, ano, né? Oi, Pedro. teve uma história que aconteceu que assim, eu meio que presenciei, que lá em Brasília umas escolas elas pararam, tá ligado? Parou mesmo. Começou a dar o Covid, eles esperavam que fosse acabar em tipo um mês. E Sei. depois eles iam correr com o conteúdo e tal. E assim, não acabou. E como não acabou, nesse mês eles também não organizaram estrutura para dar aula e coisa do Sim. tipo. O Dinâmico em Goiânia, não vamos E longe aí? não. Escola forte, referência, foi mais ou menos nesse estilo aí. Então, e lá também era muito grande. É uma escola assim, lá é o Visão. O Visão lá ele é gigantesco. Tem uma rede de escola chamada Visão. Tem até em Goiânia. Sei, E aí esse colégio. de Goiânia eu conheço. Então, e aí esse colégio Visão lá de Brasília, ele meio que parou, tá ligado? Ele começou a dar aula depois de tipo uns 2, 3 meses. E pra piorar, quando ele começou a dar aula, ele ainda não dava aula o tempo todo. Tipo, a gente tem um horário das 6, né, ao meio-dia e 45. Eles davam aula, tipo, por exemplo, das 10 da manhã até as 11. Das 8 às 10, sabe? E foi assim durante até o meio Semestre do ano, inteiro. até ter Oi? O semestre inteiro, né? Assim, o resto do semestre inteiro, né? Foi, o resto do semestre inteiro. Aí quando acabou, eles começaram a rever isso, né? Porque não ia cumprir a quantidade de horas necessárias no ano. Muitas escolas foram pelo Daí, WhatsApp, com atividades pelo WhatsApp, né? Sem aulas nenhuma. Na verdade, era só texto e exercício, texto e exercício, texto e exercício. então, nessa escola eles ainda mandavam videoaula dos próprios professores, mas assim, não tinha aula mesmo. E agora que eles se tocaram que se eles não tiverem a quantidade de horas no ano, tipo, acabou, os alunos estão tendo que ter aula de manhã, a manhã inteira, à tarde, às vezes a tarde inteira, até tipo 6 da tarde, sabe? E tem final de semana que tá tendo aula. Então, Pois é, assim, não, isso está acontecendo mesmo. Então, por que que eu entrei nesse assunto, né? Se a gente não tem os nossos registros, se a escola não se respalda, porque aí o que aconteceu? Veio a pandemia e aí os órgãos fiscalizadores e todo o governo passou muita mão na cabeça, né, de todo mundo, assim, falou, nossa, não, vamos adaptar, vamos entender o que está acontecendo, depois a gente se organiza. E aí algumas escolas meio que não fizeram nada a respeito, né, não se posicionaram, não se organizaram, como no caso esse exemplo que você trouxe aí. E aí, agora, o que está acontecendo, né? Agora, os órgãos, como as atividades estão retomando aí, pelo menos remotamente, os órgãos, eles estão querendo aí respostas, né, de como foi feito, o que aconteceu, e aí começa uma busca aí, uma procura por registros, né? Registros de que as aulas realmente aconteceram, das 7 a meio-dia, das 7 a meio-dia e 45, se não aconteceu, como aconteceu, né? Se os alunos realmente realizaram as atividades, se um ou outro aluno não participou por falta de internet ou por falta de acesso, como é que foi isso? E aí o que respalda muito a escola e o que respalda muito vocês, principalmente, né? Ao vídeo, a videoaula, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, todas as nossas aulas foram gravadas, então se um dia eu, como professor, né, como profissional, for contestado ou a escola for contestada, a gente tem os nossos registros, né? E o fato de vocês aparecerem no vídeo é tão importante quanto. Por quê? Porque eu não estou aqui só gravando uma aula e transmitindo com participações pontuais, né?
participações de alunos específicos. Não, é a turma inteira, sabe? Um ou outro aluno mata a aula e tudo mais, mas isso é normal, entendeu? Aí a gente alinhou e aí a gente conversou muito com a Wagner nesse sentido, né? A gente teve nossas reuniões e aí a gente chegou nessa questão de que é essencial a transmissão remota em tempo real, no horário da aula, com gravação dos vídeos dos alunos aparecendo, né, com registro do Google Sala de Aula, de atividades e tudo mais. Por isso que às vezes a gente fica aqui pegando no pé, sendo enjoado em relação a esse vídeo, né? Em relação a vocês aparecerem no vídeo, vocês participarem da aula, mas é porque se não for assim, é como se a aula não tivesse acontecido. Às vezes, dá um exemplo da primeira pessoa que está aparecendo aqui para mim, que é a Isadora. Por exemplo, às vezes a Isadora ela não aparece. Como que eu vou provar, ou como que a Isadora vai provar que ela assistiu a aula, sabe? E enfim, né? A escola também tem que ter o seu respaldo, sabe? É importante mesmo vocês ficarem aí aparecendo no vídeo, participando, né? A gente está gravando tudo, então é importante. Eu vou começar aqui pela número 1. Vocês já pegaram o material de vocês? Eu vou fazer a leitura aqui, tá? PUC São Paulo. Deseja-se dividir um quadrado de lado 24 centímetros, então cada lado aqui tem 24 centímetros, né? Em 4 regiões triangulares de acordo com a figura. Então, olha, ele dividiu, né? A região triangular QPR, né? E esse triângulo branco aqui. São 4 triângulos. Se nessa divisão desejamos que a área da região P seja 84 centímetros quadrados e que a soma das áreas das regiões Q e R seja igual a 218, a área da região R, em centímetros quadrados, deverá ser, né? E aí, qual que é a metodologia que eu tenho adotado com o pessoal da terceira série, né, o terceiro ano? Eu tenho dado um tempinho para eles tentarem fazer. Vocês querem tentar fazer esse exercício? Ele é um exercício aí da PUC de São Paulo, né? Uma instituição muito boa, inclusive. PUC São Paulo, PUC do Rio de Janeiro, são instituições muito boas, né? Vocês querem tentar fazer esse exercício ou vocês já querem que eu faça aqui? Como que vocês preferem? Faz você primeiro, depois a gente tenta fazer. Fazer. O bom é que o Elvio fala e fica sério, né? Muito Não, é tipo assim, é você fazer tipo essa primeira, pra gente ter como tipo exemplo, aí depois a gente tenta fazer as outras, entendeu? Entendi. Então vamos combinar o seguinte. Desenha essa figura aí no caderno de vocês, por favor. Eu não sei nem por onde começar com essa daí, professor. Só faz um quadrado e desenha um triângulo. Não, eu tô falando da conta mesmo. Ah, tá. Vou dar uma dica, né? Ele falou aqui, ó, sobre o lado do triângulo. Então, a gente coloca aqui que é 24. Em cima tem escrito lado? Caralho, não li. Nossa, ainda bem que eu li, né? Porque, assim, significa que nem ouvi, você ouviu, né, Ana Beatriz? Ana Beatriz? Eu falei aqui Ana Beatriz Rio, por isso que eu falei Ana Beatriz. Eu falei para você, Pedro, e a Ana Beatriz Rio, quando eu tava falando, por isso que eu comentei Ana Beatriz. Você tá meio bugadão hoje, né, Pedro? Porque, cara, eu tô com meus sensores assim, tudo zoado. Entendi. Eu tava tentando dormir, professor, se ligasse uma luz perto de mim, eu chorava de dor. Chorava mesmo, meu olho tava doendo muito, minha cabeça. Então, assim, tá olhando pra tela pra mim, já tá incomodando mais ou menos, sabe? Já é um sacrifício. Aí você vai falando, eu já tô meio lerdo, entendeu? Não, Meu sentido tá tudo bagunçado hoje. Tá tranquilo, vamos até onde a gente conseguir aí, e qualquer coisa, você vai me dando um retorno. Desenha essa estrutura, tô acostumado a dar aula de engenharia, né? Desenha essa figura, por favor. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui para o OneNote. Eu trouxe aqui, eu não gostei muito da resolução da imagem. Deixa eu fazer de novo. Eu vou jogar essa questão inteira lá no OneNote pra gente, tá? E aí lá eu vou fazer algumas observações. Eu vou rascunhar. Então, deixa eu... Que livro é esse, Roberto? Esse livro... Peraí, eu saí da tela. Só um minuto. É o livro 9, porque é o módulo B41, tá? Livro 9. Então, olha só. Ele fala do lado do triângulo, né? Então, se a gente
ele fala do lado do quadrado aqui. Então, o que a gente pode... até eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Me ajuda aí. Para vocês, qual que é a espessura mais interessante? Olha aqui, ó, olha para a tela. Roberto, é qual página? Qual o quê? Página. 171. Gente, qual que é a espessura mais interessante para vocês? Essa aqui ou essa aqui, ó? A de baixo ficou muito feia, peraí. Porque dependendo eu tô até fazendo em letras diferentes, até para vocês terem referências diferentes, que eu fiz em caixa alta, né? O que é melhor para visualização de vocês? Principalmente quando eu dou um zoom, quando eu não dou zoom. A de cima. A de cima? É? Mais alguém? Eu Sim, também a de cima. acho que é de cima. Beleza. Só cliquei aí qualquer coisa, se vocês não entenderem, vocês me avisam, tá? Porque às vezes a de cima, eu estava adotando a de cima mesmo. Mas porque às vezes, quando eu faço, dependendo da figura, ela fica muito espessa. Então, olha o que a gente tem, ó. Esse lado aqui é 24. 24 e 24. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso colocar aqui assim uma referência, e aí eu vou copiar de novo, para eu fazer o seguinte. Vou copiar essa figurinha aqui, ó, para a gente desenhar sobre ela, tá? E eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Então, agora a gente vai estudar essas medidas aqui. Pode falar, Pedro. Você usa algum comando para fazer essa cópia aí? Eu uso o captura e esboço do Windows. Shift Windows S? Shift Windows S? É isso. Mas aí eu tenho um atalho aqui na barrinha, e aí eu vou pelo atalho, que já fica sempre aberto. Aí eu só clico nele e dou um Ctrl N, sabe? Entendi. Mas muito bom. Shift Windows S. Eu não usava esse comando, facilita mesmo. Beleza. Então, olha só, vamos aqui, gente. Acompanha comigo, por favor, quem estiver acompanhando, né? E quem estiver fazendo aí, só visualiza, tá? Aqui eu tenho, então, a medida que eu vou escrever aqui na espessura que vocês recomendaram, de 24. Ó. Então, eu tenho 24 aqui em cima, 24 centímetros e 24 aqui do lado. Só que aí, eu tenho uma medida, por exemplo, esse lado aqui que eu não conheço, né? E esse lado aqui eu não conheço, esse lado eu não conheço, e por aí vai. Mas o P, a região P, ele tem uma particularidade. Ele falou para a gente qual é a área dele, né? Então, como ele falou qual é a área, olha só, ele está aqui, ó, a área do P. Então, eu vou trabalhar com essa região aqui. Por quê? Porque eu tenho a área dessa região e tem um dos lados. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Né? Então, o que eu faço? Eu falo que essa medida aqui, ó, por exemplo, é um X. Deixa eu melhorar um pouquinho mais esse X. Ele é um X. E aí eu venho e faço a conta com ele, tá? O que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, 84, que é a área desse triângulo aqui. 84 é igual a 24 vezes X dividido por 2. Por quê? Ó, 24 é a altura, base é o X, dividido por 2 é a fórmula da área do triângulo, e 84 é a área que ele deu pra gente. Quando eu multiplico cruzado e isolo X, o que eu tenho? Né? Eu tenho assim, ó, 24x igual a... Quanto que é 84 vezes 2? 168. 168. E aí eu vou e isolo X. X é igual a 168 dividido por 24. Quanto? 7. De cabeça. Tudo bem. Então, se eu sei que essa medida é 7, qual vai ser, então, essa medida aqui de baixo, né? Então, o que eu descobri, né? Eu vou dividir aqui por etapas, assim, ó, para até ficar mais dinâmico para a gente, tá? Então, agora, aquela medida que era X, eu já sei qual é. É 7. 7 centímetros. Se tudo isso aqui é 24, eu descobri que aqui em cima é 7, agora eu tenho condições de descobrir praticamente, né? Praticamente não, eu tenho condições de descobrir todas as medidas. 24, né?
Já tenho 7, falta 17 aqui. Opa. E aí agora eu tenho que descobrir, porque essa aqui eu já tenho, falta só eu descobrir essa aqui de baixo, né? Essas duas aqui eu não tenho. E eu vou chamar, por exemplo, aí vocês podem dar uma letra qualquer, né? A gente adota o x e o y. Então eu vou chamar essa variável desconhecida, para manter o padrão, de um y vermelho, tá? E aí, se eu tenho isso aqui como y e tudo é 24, a gente adota muito essa estratégia aqui, ó. Esse lado aqui é 24 menos y. Deixa eu subir aqui para vocês acompanharem comigo. Estão acompanhando, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Qualquer coisa me fala, porque eu estou resolvendo aqui e é muito bom quando vocês vão conversando comigo, né? Tá bom. Deixa eu colocar aqui para visualizá-los. Beleza? Então vamos lá. O que mais que ele trouxe para a gente de informações úteis aqui, ó? A gente pode utilizar nesse momento. Ele já falou que a região P é de 84, a gente utilizou essa informação, e depois ele falou que a soma das áreas das regiões Q e R seja igual a 218. A gente não tem a área de cada uma delas, é inclusive o que ele quer dizer. Aí o que a gente faz? A gente calcula com os valores que a gente tem. Então, qual é a área dessa região Q aqui, ó, considerando as medidas que eu tenho? Fala para mim, por favor, alguém. Como que eu calculo a área dessa região Q aqui, ó? É base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura. Então, eu trago aqui o 24 menos y, que é a base, vezes a altura, que é o outro 24. Tudo isso dividido por 2. Essa é a área dessa região Q. Aí eu venho, mas agora eu vou somar com a região R. Por quê? Porque ele falou que a soma das duas é 218. Aí eu venho, mais a base, que é y, vezes 17, que é a altura, dividido por 2, e tudo isso, deixa eu colocar o mesmo 2 aqui. E tudo isso é igual a 218. A Ana Clara tá chegando na área. Deve estar pistola, hein? Essas mensagens que a gente trava o WhatsApp, se você abrir, ele já trava na hora, ou mesmo sem abrir, ele já trava? Não Não, precisa abrir, ele trava. você precisa abrir a conversa sim. Não precisa abrir, não precisou, o meu travou. Eu não abri e travou o meu também. Mas vocês começaram a receber e o seu celular começou a processar a mensagem sem vocês terem entrado no grupo? Aham. Sim, o Júlio mandou no privado pra mim, nem chegou a mensagem. Ah, E já então travou. tem tipo próprio, porque assim, o que acontece? Quando alguém manda um trava-zap, ele manda pra você e pra um grupo, porque ele não entra na mensagem. O problema era você entrar no chat e aí dava bosta, entendeu? Né, Pelo não, menos mandei pros meninos, é só mandar no privado que trava. Pelo menos no começo era assim. Mas aí pode ter outras versões. Tipo, acho que se você tiver na conversa, por exemplo, seu celular desliga, tá ligado? Mas não trava no Samsung também, só no iPhone. Não, depende. Trava em todo celular, só que tem código específico pra cada um. Eles devem ter me O aperfeiçoado. que o Júlio mandou só trava em iPhone. O que eu conhecia só travava se entrasse na mensagem. Exato. Eu também. Tipo, mas assim, professor, tem facção disso, tem gente que fica o dia Isso aí, inteiro criando pô, esse a bagulho. galera é propício, galera é fera. Vamos lá. O Júlio é um acho que- ator, ele fica me mandando isso na hora da aula. Tu acha que a galera do GitHub é bom, professor? É que tu não viu a galera do TravaZap. Vamos continuar, então, só para a gente eliminar aqui essa questão, né? Para a gente finalizar. Eu tenho essa expressão toda, então a gente precisa dar uma resumida nela. Eu não gosto de trabalhar muito com frações, né? A fração, ela faz com que as contas fiquem mais complexas. Aí o que a gente faz? A gente multiplica tudo isso aqui por 2, né? Se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, eu vou eliminar essa fração e vou dobrar esse resultado do lado de lá. Aí fica 24 menos y, tudo isso multiplicado por 24, mais 17y, igual ao dobro disso aqui, 436. Né? Então, o que eu fiz aqui... 17y. 17y, porque é y vezes 17, né? Eu sei, é porque eu lembrei daquela galera que põe no status a idade, daí fica 17y.
A galera que põe no status o quê? A idade deles, eles colocam Y depois do bagulho pra ficar tipo years, tá ligado? Entendi. Isso É. aí pra mim é novidade. Galera criativa, galera criativa. Quando eu faço essa continha aqui, ó, eu faço aí a distributiva, né, o chuveirinho, né? E aí a gente tem aqui, ó, 576 menos 24y mais 17y igual a 436. 24y mais 17y, sobra aqui, ó, menos 7y. E aí eu passo o 576 para o lado de lá. Aí fica 436 menos 576, que é 140 negativo. Quando eu isolo o y, fica aí o menos 140 dividido por menos 7. O 7 não passa positivo? Interessante isso, eu fiz de propósito aqui para dar uma provocada mesmo. Porque o que a gente é acostumado? A gente é acostumado a multiplicar tudo por menos 1 antes de fazer essa operação, né? E nem precisa. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo do jeito que ele está. Então, se ele está com sinal negativo, ele mantém. E aí ele pode fazer jogo de sinal só depois, ó. Menos com menos mais, fica mais. E aí 140 dividido por 7, 20. Certo? Tá bom. Uhum. Vai nem gastar neurônio para pensar sobre isso, não? Você vai aceitar? Não, eu já entendi mais ou menos. E aí, olha só, a gente descobriu o y, ó. E aí o que ele perguntou pra gente, né, foi sobre a região. Ó, se a gente resgatar a pergunta do enunciado, ele quer a região R. Para calcular a região R, base vezes a altura dividido por 2. Aí eu venho de novo, eu vou replicar aqui de novo, para a gente ter essa estruturação aí depois no nosso histórico. E aí eu faço. Agora eu tenho a informação que eu preciso, né? Por quê? Porque eu só preciso para a região R. Então aqui são 20 centímetros. E aqui são 17 centímetros. Opa, apertei aqui. 17 centímetros. Então a área da região R é igual a 20 vezes 17, tudo isso dividido por 2. A área da região R é 340 dividido por 2, que é 170. 170 centímetros quadrados. Nesse caso aí é a alternativa D de dado, né? Olha lá, ó. Já está até marcada, né? Certo? Beleza? Vocês querem que eu deixe assim para vocês darem uma olhada nas continhas? Pode ser, eu só não entendi muito bem o começo. O começo é o seguinte. A gente começa aqui pelo... Foram 3 etapas, né? E cada etapa tem uma figura, tudo bem? Deixa eu subir um pouquinho essa aqui. Beleza, então, qual que é o começo? Qual que é a dica, né? Porque uma coisa é fazer o exercício, outra coisa é depois aplicar esse conhecimento em outros exercícios. Você sempre começa pelas informações mais próximas, pela que você tem menos incógnitas. Como assim? Eu tenho 4 regiões com áreas diferentes, ou não, né? Eu tenho 4 regiões diferentes aí, que pode ser a mesma área, enfim. P, Q, R e essa do centro. Todas elas existem incógnitas de lado ou de base. As informações que ele deu estão relacionadas com a região P e com a região Q junto com a região R. Então, das duas, a mais fácil é a que aparece sozinha, como a P, porque ele já deu a área dela pra gente. Ele deu a área e ele deu aqui, ó, a base, né? Ó, 24. Só falta uma informação, que é essa altura aqui, ó, que é o X. E eu, como eu não conheço, eu chamo de uma letra qualquer, eu chamei de X. E aí eu falo que a área do triângulo P é igual a base vezes a altura dividido por 2. Entendi. E a altura é o que eu não tenho, que é o X. É o que eu descubro. Quando eu descubro essa altura aqui, ó, eu descubro também essa altura aqui de baixo. Porque é tudo 24. Então essa aqui de baixo fica sendo 17. Por isso que eu trouxe essa informação aqui, ó, na outra etapa, né? Que é o 17. Mas por que tá...
Tipo, 24 é todo esse tamanho, esse Beleza, lugar aí, tipo, tá porque ele falou falando pra isso. gente lá na primeira linha do exercício. Aqui, ó. Então, É o lado do quadrado. então todo lado do quadrado é 24. Todo lado, cada um deles, né? Eu tenho 24 aí nessa lateral aqui e 24 aqui em cima, embaixo, nessa outra lateral, entendeu? Entendi. Agora faz sentido. Aí, como tudo é 24, eu descobri que aqui em cima é 7, aí aqui embaixo fica 17. Né? E aí aqui fica 24, que eu já tenho de novo, que é o lado do quadrado. Aqui eu chamei de uma letra qualquer, esse lado aqui é o que falta para completar o 24. Então, isso aqui é y, aqui é 24 menos y. E aí eu faço essa Entendi. continha aqui, ó. A área Q mais a área R. Então, essa aqui é a área Q, essa aqui é a área R. Tudo isso é igual a 218, porque ele falou para a gente no enunciado. Eu multipliquei tudo por 2 e tudo. Vou até tirar esse x de multiplicação, vou colocar um ponto aqui. Que às vezes a gente chama de x e aí a gente acaba confundindo. Opa, deixa eu colocar aqui na fonte. Então eu multipliquei aí tudo por 2. Para eliminar a fração, para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Descobri que y é igual a 20. Substituo na informação que eu preciso. 17 e 20, que é a região R, que é o que ele quer. Então, quando eu faço isso, eu descubro a área da região R. 170 centímetros quadrados. Certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Como é que foi aí? Como é que tá aí? Agora, outro exercício desse jeito eu já sei responder. Beleza? Bom isso. Vamos continuar? Vamos para o próximo, então? Esse exercício aqui, ele também ficou bem pequeno, porque eu tinha colocado ele assim, né? Eu estava com um zoom maior. Eu vou pegar lá também, para eu trazer ele maior para a gente. Então, essa número 2 aqui, a gente precisa, eu vou focar na figura, porque aí o enunciado a gente não precisa, a gente vai extrair a figura direto, e aí fica mais fácil aqui. Fica mais nítida, né? Olhar só com a figura. Beleza, ficou bom. Então, continuando aqui, acompanha comigo o raciocínio. Vamos fazer a leitura do enunciado. Uma artesã borda, né, com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Então ela fez aí, ó, esse tapete bonitão, né? E ele tem aí, todos formam figuras geométricas, né? Se a gente reparar, eu tenho aí 3 tons, cinza, branco e preto. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 por 40. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos, esses do centro, e 4 triângulos na cor cinza. A aula vai acabar daqui 2 minutos e meio, então eu vou ler o enunciado, vou interromper e aí a gente volta, beleza? 4 triângulos na cor cinza, né? Esses aqui das extremidades. E o restante será bordado com lã branca, né? Que é essa figura aqui, né? Que forma quase que esse delta aqui, conforme a figura. Então ele traz aí pra gente a figura e depois ele traz mais algumas informações. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles com hipotenusa 12 raiz de 2. Então, ele falou para a gente que esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Então, ele é retângulo aqui, ó, se a gente observar, né? E ele é isósceles, beleza. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto. Então, ó, o triângulo cinza possui uma certa semelhança com esse. Então, as medidas possuem uma certa proporcionalidade. Então, essa informação também é importante, né? Tudo aqui é importante, porque ele vai trazendo para a gente as conexões necessárias. E possui 2 lados de medida 10. Então, ele já falou algumas medidas, algumas informações do triângulo cinza. Assim posto, a área no padrão bordado em branco então, beleza. Ele fez tudo isso para perguntar para a gente qual é essa área da região branca aqui, ó. Que é uma pergunta difícil, né? Porque as outras figuras são mais fáceis de serem calculadas. Essa aqui não tem uma fórmula direta. Então, o que a gente vai ter que adotar? Sempre que for assim, gente, qual que é o pensamento? Você calcula a área de tudo
A área do E aí você todo, vai que é o 20 subtraindo 40, as e vai áreas. subtraindo as áreas de figuras conhecidas. Né? O que sobrar É, ali é a área branca. Faz sentido, né? faz. Beleza. Então é o que a gente vai fazer. Quando eu venho aí com essa figura, considerando que o meu objetivo é encontrar essa área branca, eu vou. A primeira coisa é calcular a área total. Qual que é a área total aqui? 800. 800. Então, por exemplo, eu ainda não li as alternativas, mas não faz sentido a gente marcar uma alternativa que seja Maior maior do do que que 800. 800 ou Ou 800 muito perto. ou muito perto dela. Exatamente. Então, por exemplo, 780, 628, né? Não faz sentido. Não. Então, às vezes, isso ajuda muito, muito mesmo. Por quê? Porque você faz uma conta, esses valores aqui, ó, eles não são aleatórios.